Vamos começar com o caso das rádios do TSE, gente. Ô, Joel, coloca aí na tela, por gentileza, a decisão do Alexandre de Moraes de ontem, decisão que saiu, inclusive foi decisão que saiu ontem, e já no finalzinho aqui do papo, o Cláudio deu um highlight sobre isso, e depois eu esmiucei as informações, tá? Moraes nega apuração sobre boicote de rádios e decide investigar os denunciantes, né? Basicamente, deixa eu só colocar aqui, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão ontem sobre isso, né? Sobre a questão da denúncia apresentada pela campanha de Jair Bolsonaro, negando aí o pedido para que se fosse investigada aí essa alegação da campanha bolsonarista sobre a não divulgação de spots de rádio, né? Segundo a campanha do presidente da República, deixaram de ser veiculadas cerca de 154 mil propagandas ao longo do segundo turno. O Alexandre de Moraes, ele determinou ainda a abertura de um processo administrativo sobre o tema e remeteu parte do processo para aquele inquérito do Supremo Tribunal Federal que fala sobre as milícias digitais, né? Então, esse caso já vai ser também investigado pelo próprio Alexandre de Moraes em um processo lá no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o ministro do TSE, ele argumentou o seguinte, gente, que as petições não deram informações detalhadas sobre os programas que deixaram de ser veiculados, não cita dias, horários e detalhamento, né, sobre o que deixou de ser veiculado, tá? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, dessa maneira, o pedido é deduzido de maneira totalmente vaga e genérica. Coloca lá embaixo, Joelton, por gentileza. Eu acho que é no penúltimo parágrafo, nem a petição. Pronto, perfeito, querido. Dessa maneira, o pedido é deduzido de maneira totalmente vaga e genérica, buscando uma tutela final, a rigor, indeterminada, sem, contudo, se fazer acompanhar das provas necessárias à demonstração do quanto foi alegado. Em posicionamento, né, o Partido Liberal disse que entregou todas as mídias para as campanhas eleitorais. Esse é um assunto, gente, que ele vai ainda permear muito o nosso noticiário e ele vai se arrastar até o final da campanha eleitoral. É bom lembrar que a campanha termina amanhã, né, nós estamos já no nosso penúltimo dia de propaganda eleitoral, e aí essa questão ainda está sendo utilizada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para questionar e para dizer, olha, houve aí um certo desequilíbrio na disputa eleitoral, e aí estamos aí correndo atrás do nosso direito, né? Se falou tanto que o Jair Bolsonaro ia criticar as urnas eletrônicas, mas no final das contas, o que está pesando na campanha nessa reta final é a questão dos spots de rádio, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ainda sobre esse assunto, deixa eu colocar aqui uma manifestação do próprio presidente da República. Nós veremos as últimas consequências. Joel, coloca na tela, por gentileza, porque depois da decisão do Alexandre de Moraes, o presidente se pronunciou, chamou aí a imprensa, seria uma coletiva de imprensa, mas no final das contas virou apenas um pronunciamento, né, de pouco mais de 6 minutos, em que ele falou sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro estava até assim na coletiva, eu confesso para vocês que eu achei ele até muito calmo diante de outras situações em que ele era confrontado pelo Alexandre de Moraes. Então, ele deu um pronunciamento calmo, sereno, não entrou muito em polêmica, né, mais do que ele já precisava, né, e ele dizendo que vai sim até as últimas consequências, inclusive com possibilidade de recurso junto ao STF. Ô Joelton, temos aí o presidente falando sobre o assunto? Então, ótimo. Então, melhor do que eu ficar falando para vocês, eu acho melhor que vocês escutem e tirem suas próprias conclusões. Está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar,
até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre de Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Então, o presidente dizendo que vai até o final, e coloca na tela, por gentileza, Joelton. Hoje já teve resposta do presidente do TSE, o próprio Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: olha, partidos e candidatos de boa-fé sabem que não é papel do TSE distribuir mídia ou fiscalizar esse serviço. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse nesta quinta-feira que todos os partidos de boa-fé e todos os candidatos de boa-fé sabem que não é papel da Corte Eleitoral enviar rádios com as propagandas eleitorais, nem fiscalizar a sua correta inserção nestes veículos. Segundo Alexandre de Moraes, todos nós sabemos que não nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do TSE distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio em todo o país. Então temos um videozinho aí com o ministro presidente do TSE falando justamente sobre essa questão. Como todos sabemos, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. A nota técnica do pool de emissoras de rádio do Tribunal Superior Eleitoral ontem reiterou isso. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. A quem compete fiscalizar uma por uma a inserção? Aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram, assumindo um risco. A legislação prevê que, uma vez verificado a não inserção,
o partido político, a coligação, ela aciona o Tribunal Superior Eleitoral, indicando comprovadamente qual é a emissora, qual foi o horário, o dia, o horário em que a inserção não foi feita. Isso ainda vai dar muito pano para manga, viu? Enquanto fica essa disputa de narrativas entre o presidente do TSE e o presidente da República, a base aliada, tanto na Câmara quanto no Senado, também já resolveu entrar na brincadeira e fazer a sua parte, dar a sua contribuição nessa polêmica toda. Coloca na tela aí, Jota, por favor, o pedido de CPI do Radiolão lá na Câmara, um pedido que já tem, um pedido que foi protocolado pelo deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, informação que nós trouxemos hoje pela manhã em caráter exclusivo para vocês, a base governista na Câmara já conseguiu 50 assinaturas de 171 necessárias, né, para o pedido de CPI sobre os indícios de irregularidades na exibição de programas eleitorais. Sobre essa CPI da Câmara, tem um detalhe muito importante que a gente tem que trazer aqui para vocês, é o seguinte, é que esse pedido de CPI, ele é capitaneado pelo Diego Garcia, sim, mas ele tem o dedinho do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, ele endossa esse pedido, ele tem conversado com deputados, ele tem estimulado e tem falado para a base governista que assim que o pedido tiver com as suas 171 assinaturas, ele vai ler o pedido em plenário e aí a investigação terá início na Câmara. Se haverá tempo hábil para que essa investigação seja concluída, aí é um outro detalhe, é uma outra discussão, aí são, como se falam por aí, são outros 500, mas o fato é que já existe esse movimento da base governista na Câmara para emparedar aí as rádios, emparedar inclusive o próprio TSE sobre a sua responsabilidade objetiva nesse episódio. Em relação ao Senado, o Senado também hoje, o senador Heinz, como eu falei no início do programa, ele também apresentou o seu pedido. Então, de novo, né, cada casa vai ter uma CPI para chamar de sua. Então, o Heinz apresentou um pedido também de CPI, iniciou a coleta de assinaturas. Até o último balanço que nós tínhamos, ele já tinha 8 assinaturas, 8 parlamentares do Senado já tinham subscrito o pedido de CPI, e a intenção do Heinz é intensificar esse pedido de assinaturas até a próxima semana. Então, assim, vejam que nós temos aí uma situação de duas casas, né, duas bases governistas. É bom lembrar que o Heinz, se você não lembra, né, se você estava dormindo em berço esplêndido, se você passou um tempo congelado, o Heinz era um dos integrantes ali da tropa de choque da CPI da Covid, que inclusive em vários momentos da CPI ele defendeu cloroquina, defendeu tratamento precoce, enfim, aqueles curandeirismos, né, que nós ficamos acostumados durante a pandemia de Covid. E só um último comentário sobre esse tema, para a gente passar para outro tema, porque temos muita coisa para tratar ainda nesse programa. O fato, gente, é que essa questão das rádios, ela virou o ponto nevrálgico da campanha e vai ser utilizada como argumento pela campanha do Jair Bolsonaro até para uma eventual judicialização do processo eleitoral, né? Como se fala, até um eventual terceiro turno. Então, assim, eu falei isso aqui agora há pouco e só repito, muito se especulou sobre a questão das urnas eletrônicas, voto impresso, enfim, fraude nas urnas, mas no final das contas, o que tem aí de conjunto probatório e que é passível de uma judicialização do processo eleitoral é sim essa questão das rádios e da divulgação dos spots de rádio. E aí eu conversando aqui com algumas fontes, até escrevi aqui o que me passaram hoje pela manhã, algumas fontes ligadas ao governo federal, eles ficaram até um pouco digamos que surpresos pela forma até cândida, né, com a qual o presidente da República lidou com esse assunto. Só que essa calma do presidente, ela tem uma explicação. Porque é o seguinte,
alguns trackings da campanha, né, do Jair Bolsonaro, alguns levantamentos, apontam ali que o presidente da República estaria pau a pau com o ex-presidente Lula. E que qualquer arrobo nesse momento, ele seria prejudicial para a campanha. E outra coisa que as campanhas identificaram, que a campanha do Jair Bolsonaro identificou, é que o caso do Roberto Jefferson não afetou, tá, para a questão da campanha do presidente da República. Então, o conselho que integrantes do núcleo duro da campanha, como Ciro Nogueira, como Valdemar Costa Neto, a avaliação desses caras para o presidente da República, segundo o que eu consegui apurar, é o seguinte: olha, fique quieto, não entre em conflito com o TSE, não crie uma situação bélica, porque temos condições de vencer essa eleição. Então, assim, qualquer arrobo nesse momento, ele pode ser prejudicial à sua imagem. Então, foi esse o conselho que o presidente da República recebeu do seu núcleo duro da campanha, e me parece que durante a coletiva ele atendeu aí ao pedido atendeu esse pedido de forma coerente, e ele atendeu esse pedido direitinho para não passar nenhuma imagem, para não criar nenhum desgaste nessa reta final. Afinal de contas, faltam apenas 3 dias para as eleições de outubro.